Aqui quem fala é Gabi Gontijo, do canal Samadhi com Gabi. E hoje é com muita honra que vamos receber o professor Gilberto Melo, falando sobre o tema confinamento e autoconhecimento. E como estão vocês nesse processo de quarentena, esse processo de autoconhecimento? É uma oportunidade que vocês têm agora de deixar o seu comentário aqui na caixinha embaixo. O nosso convidado acabou de entrar. Seja bem-vindo, professor. Aguardando. Oi, Gabi. Olá, professor. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Quero te agradecer pelo convite, estou muito animado. Ai, que ótimo te ver aqui com a gente. Seja bem-vindo. Namastê. Gratidão. Namastê, gratidão demais. Então, já podemos começar? Podemos, eu vou te apresentar para quem não conhece ainda o trabalho desse fantástico profissional. Esse é o nosso querido professor Gilberto Melo. Aí a gente tem que fazer até uma colinha, né? Porque o currículo dele é super extenso. Ele é terapeuta holístico, ele é especialista em oráculos. Depois, quem quiser chamar ele no direct, pode pedir maiores informações. Pode ficar à vontade, pessoal. Ele também é um sacerdote espiritualista e ele também oferece vários cursos dentro dessas temáticas. Eu super indico para vocês. Eu também já fiz vários cursos com o professor. E aí fica a oportunidade, depois eu vou colocar o arroba dele aqui embaixo para vocês, para poderem seguir. Quem ainda não segue o Samadhi com Gabi também é uma oportunidade e vamos dar continuidade a esse momento. Hoje o nosso tema é confinamento e autoconhecimento. E eu trouxe o professor para falar um pouquinho para vocês sobre a visão dele, mediante o quadro que a gente está passando agora. Seja muito bem-vindo, prof. A palavra é sua. Gratidão. Então vamos lá, pessoal. Nós só tenho a agradecer por estar aqui. Isso para mim é uma experiência muito legal. Assim, a Gabi é uma pessoa muito importante para mim. Ela faz os cursos da nossa escola e ela sempre contribui muito. O canal dela aqui, quem já está acompanhando as webséries dela aí sabe disso, né? Um dia eu quero conhecer pessoalmente, né? Mas vamos lá. Falar sobre autoconhecimento, eu acho muito importante, independente da religião, da vertente ou do sistema que a pessoa participa, né? Porque o conhecer qualquer coisa, a gente só chegou ao patamar que a gente chegou por causa do conhecimento. E a gente conhece de tudo, do nosso trabalho, por exemplo, quem trabalha com computador, quem trabalha dando aulas e tudo mais. Mas o mais importante, talvez, seja conhecer a si próprio. Porque, querendo ou não, é uma profissão, mas você vai ter só parte do dia, você vai ser médico, enfermeiro, professor, TI, qualquer coisa, mas você é você 24 horas por dia. Então, a ideia do se autoconhecer, eu acho que ela é fundamental. Só que o primeiro passo do autoconhecimento é reconhecer-se primeiramente como parte da natureza. Eu, como sacerdote espiritualista, eu sempre falo isso muito com os meus alunos. O homem hoje, por causa das casas, da evolução tecnológica que a gente alcançou, a gente acha que a gente é distoante da natureza, né? Como se a gente não fizesse parte. É claro que você não está tão exposto mais como o homem da caverna um dia esteve às intempéries da natureza, mas você ainda continua respirando o mesmo ar, bebendo a mesma água, comendo do mesmo alimento. A gente percebe que essa situação atual tão complexa que a gente está vivendo expõe mais do que nunca o quanto um vírus, que também faz parte da natureza, porque a gente pode odiar essa ideia, a gente pode rechaçar isso, mas a gente tem que reconhecer que o vírus faz parte da natureza. Né? E aí, de repente, a gente vê o quanto a gente ainda é exposto à natureza. Então, assim, a gente tem que começar a se ver como parte. Gilberto, mas por que você está dando essa volta toda para falar sobre isso? Porque o homem, ele tem essa ideia de achar que ele está fora, então ele para de se comunicar com a natureza. Os calendários, por exemplo, a astrologia, o calendário solar, por exemplo,
O ano tem 365 dias. A maior parte das pessoas não sabe o porquê que o ano é composto dessa forma. Esse é o movimento de translação da Terra, que demora mais ou menos esse período para dar uma volta ao redor do Sol. Então, o nosso calendário vem de onde? Dos ciclos da natureza, do contato com a natureza. O homem primitivo, ele ia plantar, ele ia colher de acordo com as fases da Lua. Então, a natureza ela é cíclica, ela conversa entre si. E o homem, por causa dessa autossuficiência, né, ele se afastou. Continua nesse mesmo sistema, mas num processo ilusório de que não faz parte. Então, a primeira coisa é reconhecer: o homem é parte da natureza. Isso é fato. E aí eu tenho um personagem que eu gosto muito, que é São Francisco de Assis, que tratava a natureza como irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmão Fogo. Cada animal, cada elemento era um irmão para ele. E é verdade, nós somos frutos dessa mesma criação, dessa mesma energia. E compreendemos essa parte. Aí a gente entra naquele outro aspecto. A natureza, elas se interagem entre si. O que é essa interação da natureza hoje quer passar para a gente? De repente, o mundo parou. Uhum. Algumas pessoas não pararam, muitas pessoas podem falar. Claro, os serviços essenciais, os políticos, os pesquisadores, os médicos, algumas pessoas ainda estão se movimentando. Mas uma coisa é fato, o ritmo do planeta desacelerou. Quem não está preso, retido dentro da sua casa, tudo está mais lento. Os mercados, comércios fechados, serviços parados. Eu tive que desmarcar 8 eventos de datas já estruturadas. Então, todo mundo, de certa forma, foi meio que impactado com esse sistema, com tudo isso. Então, vamos lá. A natureza, nós fazemos parte da natureza, né? A natureza interage entre si. Qual que é o recado que a natureza tem passado, reduzindo o ritmo dos nossos serviços, processos, e jogando a gente para dentro de casa? E aí a gente volta de novo atual tão complexa que a gente está vivendo, expõe mais do que nunca o quanto um vírus, que também faz parte da natureza, porque a gente pode odiar essa ideia, a gente pode rechaçar isso, mas a gente tem que reconhecer que o vírus faz parte da natureza. Né? E aí, de repente, a gente vê o quanto a gente ainda é exposto à natureza. Então, assim, a gente tem que começar a se ver como parte. Gilberto, mas por que você está dando essa volta toda para falar sobre isso? Porque o homem, ele tem essa ideia de achar que ele está fora, então ele para de se comunicar com a natureza. Os calendários, por exemplo, a astrologia, o calendário solar, por exemplo, o ano tem 365 dias. A maior parte das pessoas não sabe o porquê que o ano é composto dessa forma. Esse é o movimento de translação da Terra, que demora mais ou menos esse período para dar uma volta ao redor do Sol. Então, o nosso calendário vem de onde? Dos ciclos da natureza, do contato com a natureza. O homem primitivo, ele ia plantar, ele ia colher de acordo com as fases da Lua. Então, a natureza ela é cíclica, ela conversa entre si. E o homem, por causa dessa autossuficiência, né, ele se afastou. Continua nesse mesmo sistema, mas num processo ilusório de que não faz parte. Então, a primeira coisa é reconhecer: o homem é parte da natureza. Isso é fato. E aí eu tenho um personagem que eu gosto muito, que é São Francisco de Assis, que tratava a natureza como irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmão Fogo. Cada animal, cada elemento era um irmão para ele. E é verdade, nós somos frutos dessa mesma criação, dessa mesma energia. E compreendemos essa parte. Aí a gente entra naquele outro aspecto. A natureza, elas se interagem entre si. O que é essa interação da natureza hoje quer passar para a gente? De repente, o mundo parou. Uhum. Algumas pessoas não pararam, muitas pessoas podem falar. Claro, os serviços essenciais, algumas pessoas ainda estão se movimentando, mas uma coisa é fato, o ritmo do planeta desacelerou. Quem não está preso, retido dentro da sua casa, tudo está mais lento. Os mercados, comércios fechados, serviços parados. Eu tive que desmarcar 8 eventos de datas já estruturadas. Então, todo mundo, de certa forma, foi meio que impactado
com esse sistema, com tudo isso. Então vamos lá, a natureza, nós fazemos parte da natureza, né? A natureza interage entre si. Qual que é o recado que a natureza tem passado, reduzindo o ritmo dos nossos serviços, processos e jogando a gente para dentro de casa? E aí a gente volta de novo para o tema do autoconhecimento. Autoconhecimento está vinculado à introspecção. Porque quanto mais fora, menos dentro. Sim. Quanto mais eu me expando, por exemplo, isso, sabe aquela pessoa que abraça o mundo, que faz tudo ao mesmo tempo? Ela acaba não fazendo nada direito. Sabe? Porque você perde o controle. Agora, quando você se limita, quando você, tipo assim, você foca no que você faz, você se centraliza. E aí esse momento de reclusão, esse momento onde a natureza deu esse stop, né, esse vai mais devagar, a gente está sendo confrontado com muitas coisas da nossa vida que a gente não se atencionava. Sim, verdade. Eu adoro esses memes que estão surgindo agora, tipo assim, eu vi um meme essa semana que fala o seguinte, gente, depois de 2 semanas de confinamento eu entendo Caim. Brincando com aquela ideia de Caim ter matado o seu irmão a tio, por exemplo, dentro do Reiki, o Reiki fala só por hoje. Sabe? Você vê se identificar com a dor. E eu vejo, né, que são chamados chakras, meridianos. E a gente, o autoconhecimento, ele vem muito desse processo, porque a doença, né, a OMS fala que doença é muito mais do que o bem-estar só físico, né, também é psicossocial, é emocional. A doença, ela se instaura de uma série de processos desarmonizados do ser. Sim. Então, tipo assim, meu relacionamento não tá bom, mas eu também não resolvo, né? Aí, tipo assim, a gana, por exemplo, e é um discurso que eu usava, é um discurso que a maioria das pessoas usam, que fala a respeito do dinheiro, né? O dinheiro é o deus da nova era, e a gente cultua o dinheiro, e assim, eu passo mais tempo com os meus funcionários, com o meu patrão, trabalhando do que com a minha mãe, do que com o meu filho, do que com o meu esposo, e aí a gente começa a visualizar, e assim, eu não posso ir aí, mãe, eu não posso ficar em casa, eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar, e agora? Pois é. Então, assim, esse processo, é claro que não é bom, sabe? Não é bom falar que assim, tá sendo gostoso, não. Só que o homem espiritualizado, ele usa as ferramentas que dá a ele e tenta fazer o melhor dela. Então, nesse processo, por exemplo, esse tempo de recolhimento, que a introspecção exige isso, né? Assim, exige que a gente tem que ficar em casa, ou pelo menos fique em casa, pelo amor de Deus, quem tem essa possibilidade. Fique em casa por quem pode ficar e por quem não pode, né? Sim. Porque a gente pensa assim, mas tem gente trabalhando na rua, tem policiais e tá, mas quanto menos pessoas na rua, até para quem tem que estar na rua, é mais confortável, é mais seguro. Sim. É pensar no coletivo, né? A sua exatamente. Individual valida o coletivo. Exatamente, porque senão eu vou estar sendo um egocêntrico, que é o que, infelizmente, a humanidade se tornou, um bando de gente egocêntrico e egoísta. E aí, beleza, estamos dentro de casa, estamos tendo que encarar os nossos processos doentios. E, Gilberto, como é que eu sei que o meu processo... O que são processos? Processos são condições, acontecimentos, questões. O trabalho é um processo, a família é um processo, o relacionamento é um processo, a mente é um processo. Como é que eu sei que o meu processo é doentio? Porque ele trava. Qualquer área da tua vida travado indica que tem alguma falha ali. Porque a vida é um fluxo, a vida é um rio. E um rio, quando ele não tem nada impedindo, ele passa e flui naturalmente. Então eu entendo a doença isso. E isso, por exemplo, dentro da filosofia oriental, eles acreditam que nós temos um campo energético, né, que são chamados chakras, meridianos e tudo mais. Que seriam como pequenos riozinhos, né? Pequenos rios de fluxo energético. E que a doença se instaura do fluxo excessivo ou em déficit em alguma área. Mais uma vez falando que saúde e equilíbrio é fluidez. Fluidez energética, fluidez de pensamento, fluidez de vida. Então, se o seu relacionamento com o seu companheiro está complexo, tem que ser resolvido. E aí a gente estava naquele
vão vivendo, vão vivendo, vão vivendo. Tem gente que o casamento acabou há 10 anos, mas ainda continua no casamento. Tem gente que odeia o trabalho que faz, mas continua trabalhando ali. Tem gente que odeia a relação que tem com a mãe, mas continua vivendo a mesma relação autoritária, subjetiva, vitimista. E agora a gente está tendo que encarar essa situação. Então, primeiro ponto do autoconhecimento. Encarar o que está acontecendo, lidar com maturidade dentro desses processos e começar. E aí a gente entra naquela questão. É doloroso. É doloroso por quê? Porque o ser humano, ele gosta de facilidade. Eu gosto de facilidade, né? E eu acho que todo ser humano gosta de facilidade. A gente, por exemplo, o relacionamento tá ruim, a culpa é do outro. Ah, meu namorado, é minha namorada, é minha mãe, é meu chefe, que é assim, que é assado. Tudo é o outro. Por quê? Porque é gostoso. É gostoso ser a vítima. É gostoso ser o certo. É bom, se posicionar como coitado, a vítima, bom. fragilizado. E é a grande consciente que acontece isso. Se ela estiver na busca. Exatamente. E é gostoso. A verdade é essa. A gente para pensar, e a gente como terapeuta visualiza isso muito claramente nas pessoas, o quanto é confortável a dor. Olha, eu sei que vai parecer assim, uma dicotomia muito grande, mas... Eu tô escutando. Ah, perfeito. Então o que acontece? A dor é gostosa. Por quê? Porque eu tô acostumado. O desconhecido é mais doloroso. Por quê? Eu não sei. Sabe, tem um ditado que fala assim, é melhor um demônio conhecido do que um que eu não conheço. Então você abraça o demônio e fica com um demônio no sentido metafórico para as coisas ruins da vida. Você não e aí fica. É algo que você ainda não domina. Você não domina. E aí o que acontece? Só que você se envolve num grau doentio com a sua dor. E assim, aí você passa a se identificar com a dor. E eu vejo muito isso nos relacionamentos. Tipo assim, eu não gosto do meu namorado, eu não sinto mais atração por ele, eu não sinto química. Aí fica, né, aquela coisa toda, e é muita briga, é muita discussão, mas eu não tenho coragem de pôr um fim nessa relação. Por quê? Porque eu tenho medo de como é estar sozinho, começar de novo, o que as pessoas vão falar. E aí você está sacrificando o teu presente com medos. E aí você vai empurrando uma situação. E cada vez mais vai ficando complexo. Porque se é complexo hoje, aí você fala, nossa, tem tanto tempo que eu tô com fulano, largar ele agora vai ser tão complexo. E aí amanhã vai ser mais, depois de amanhã vai ser mais. Então, assim, esse momento de introspecção, ele é um momento da gente trabalhar os nossos processos. Em todos os sentidos. Vai ser doloroso? Vai ter divórcio depois? Vai, sabe? Mas é uma coisa... E eu sempre falo muito que o divórcio começa no namoro. É sério. Como oraculista nas cartas, às vezes eu falo assim, olha, eu tô vendo aqui um corte para a tua relação. Mas aí a pessoa, mas é verdade, mas assim, o corte já começou. Platão falava da teoria das ideias e ela é muito aplicável também nesse aspecto. Antes de algo se tornar físico, ele já existe no plano das ideias. Ninguém termina assim, acabou, vambora, cada um para um lado. Não, isso vem de muito tempo, até que chega um momento que tá tão difícil de continuar, que aí que vem os problemas, e aí que vem as dificuldades. Porque você deixa para resolver as coisas quando você já não aguenta mais. Então, por exemplo, a minha mãe me fez uma raiva. Por exemplo, minha mãe, qualquer pessoa, me chateou. Eu tenho um processo complexo com ela. Ao invés de eu lidar na hora da raiva, na hora da situação, eu guardo porque eu quero evitar o atrito, né? No fundo, eu não quero lidar com essa questão. E aí amanhã faz de novo, depois de amanhã faz de novo. Aí quando eu vou lidar, eu já tô cheio. Transborda. Aí vira um inferno, sabe? Vira uma situação muito difícil, muito complexa. Então, assim, a gente tem que aprender a viver o agora, a resolver agora, a fazer agora. Por quê? Porque só existe o agora. Se a gente analisa, eu sempre falo, gente, assim, existe uma infinidade muito grande de correntes espirituais, mas a filosofia é uma só.
em todas elas. Você pega, por exemplo, dentro do budismo, a ideia da iluminação é a ideia do quê? Da aceitação do agora, do desapego. Você pega, por exemplo, dentro do Reiki, o Reiki fala só por hoje. Sabe? Você vê dentro do cristianismo, por exemplo, aquela coisa... Eu falo que Jesus era um grande cara, uma pessoa que tinha uma visão, uma força espiritual tão grande. Ele vivia o agora, sabe? Ele vivia aquele momento de presente. Por exemplo, ele não era diferente dos religiosos que vivem uma religião do passado, ou dos temerosos que vivem uma religião para ser recompensado no futuro. Você vive a sua espiritualidade agora, porque só tem o agora. E qual é a então, sua assim, versão nesse agora? Como? Qual que é a melhor versão da pessoa nesse agora? Exatamente. Exatamente. Ela precisa ter essa ênfase de olhar o momento presente, o agora que ela tem, o agora que o universo deu para ela. Porque o amanhã não me pertence. E o amanhã vai ser fruto do agora, desse presente. Desse presente. Aí vem um outro processo também muito comum. A gente está falando tudo para falar do autoconhecimento, que só existe no agora. Porque eu tive várias versões que não existem mais. Eu só posso conhecer a minha versão de agora. Uma outra questão muito forte, por exemplo, dessa coisa de abraçar os demônios e ficar ali com eles, por exemplo, aquela coisa das mágoas. E eu sei, gente, que eu estou falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo de lidar. Não é. É o trabalho mais árduo. Lidar com sentimentos, lidar com aqui dentro. Por isso que a gente prefere resolver fora. Por isso que a gente fica de trabalho em trabalho, de projeto em projeto. Por isso que a gente fica pulando de relacionamento em relacionamento. Por quê? Porque eu quero fugir daqui. No fundo, o que a gente tem feito, né, o que a humanidade tem feito há muito tempo, é fugir dela. Porque ela não quer lidar. Sabe aquela criança que a mãe manda arrumar os brinquedos e ela fica o dia inteiro enrolando, mas uma hora ela vai ter que arrumar, mas na cabecinha dela, ela acha que quanto mais tarde, melhor. E a gente continua essas criancinhas com a própria vida. A gente não resolve, a gente empurra, coloca debaixo do tapete. Aí vem a mágoa. As pessoas, eu atendo muitas pessoas que falam assim, que tem muita mágoa, dor de outras que machucaram ela em algum momento. E essa mágoa é real, a dor é real para essa pessoa. Física, né? Chega a ser física. E assim, e dor eu aprendi que a gente pode achar muito estúpida uma dor para você, mas você tem que entender que para o outro talvez ela seja muito ampla. Porque o outro vê o mundo com os olhos dele. Mas uma coisa que a dor vem nos ensinar e que Buda falava é que a dor não existe. Porque é o seguinte, vamos imaginar uma situação. A minha mãe, um dia, estou citando minha mãe, mas nenhum desses exemplos é real, tá, gente? É só porque é muito comum problemas de mãe e filhos. Um dia ela virou e falou, você é um inútil, você não serve para nada, num momento de raiva. Ela brigou, falou aquilo ali. Pode ser um chefe, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa. Aí, o que acontece? Ela errou comigo. Ela gerou uma dor. Aí eu passei 2, 3, 10 anos da minha vida replicando e revivendo aquele momento. Quem mais me machucou? Você mesmo. Pessoa. A própria pessoa. Por quê? Não é desculpando a mãe que fez aquilo. Ou o irmão, ou o chefe, ou a namorada, ou o namorado. Ele errou naquele momento. Com o grau de consciência que ele tinha, que a gente tem que entender também, gente, você não é o centro do mundo, eu não sou o centro do mundo. Tem dias que eu acordo pela manhã que eu não me suporto, e tem dias que o outro acorda pela manhã que ele também não se suporta. Então é muito interessante a gente olhar para o outro com esse olhar. Não é assim, sabe, que se ele fosse uma pessoa perfeita e errasse, mas não, ele também é uma pessoa num processo de lapidação. No momento dele, nas questões dele. No momento dele. Vai que o cara teve um dia ruim, vai que a pessoa teve um dia ruim, entendeu? Vai saber, eu não sei o que tá no universo, no mundo daquela pessoa. E aí tá, a pessoa me magoou, me machucou. Aí ela fez uma ferida na minha alma, quase como se fosse uma ferida física. Sim. Mas aí o que eu fiz? Eu fui cutucando o dedo todo dia naquela ferida. Aquela ferida, ela nunca se
cicatriz ela nunca fecha, porque eu não deixo ela fechar, e mais que isso, ela vai infeccionar, ela vai ampliar, ela vai inchar. A gente tem muito mais ódio de pessoas que fizeram 1/3 do que a gente acredita que elas fazem. Por quê? Porque ela falou um dia uma palavra torta. Eu repliquei aquela palavra dela 1 milhão de vezes nos últimos tempos. Então, assim, eu me machuco. Quando eu começo a me ver que eu não sou vítima, tipo assim, Gilberto, eu sou vítima. Eu entendo, as pessoas erram com a gente como a gente erra com o outro. E não somos compradores também. Sim, eu atendi recentemente uma pessoa e eu falei isso muito com essa pessoa. Era um rapaz, um homem, e ele muito triste com os relacionamentos, que as últimas 3 mulheres com as quais ele se envolveu, todas elas se mostraram, de certa forma, roubaram, desde questões financeiras a questões emocionais. E assim, num processo de dor muito grande. Primeiro, respeitar a dor dele é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que fazer entendê-lo que, de certa forma, ele escolheu pessoas assim, ele vibrou pessoas assim, porque eu estou no mundo da forma como eu me coloco. Por exemplo, isso é muito sério nas relações. A vítima, ela se coloca... Por isso que eu falo, gente, sinceramente, se a pessoa gritou com você, não permita da primeira vez. Porque se ele gritou uma, ele vai gritar 2, ele vai gritar 3, quando você vê, ele vai estar te batendo. Se a pessoa te deu um tapa uma vez, o erro foi dela. Se ela deu 2, foi você que deixou ela dar o segundo. Porque você se coloca, as pessoas elas erram com a gente, mas a gente permite, a gente acaba sendo conivente com isso. Por medos, por inseguranças, sabe? Por uma série de processos internos que eu não consigo lidar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um processo de falta de autoestima. Nossa, é o mais comum de todos hoje em dia. Tudo deriva da falta de amor próprio. E aí eu tenho esse processo de baixa autoestima comigo. Aí eu me submeto a qualquer coisa nas relações humanas. Então, o meu parceiro, a minha parceira, ele, eu tenho uma necessidade patológica de agradá-lo, uma necessidade patológica, e aí ele me agride, e aí ele me humilha, e aí ela me humilha, e eu me coloco. E a tendência é piorar. E aí no trabalho, eu não peço uma promoção, eu nunca acho que eu sou merecedor de nada mais além daquilo, porque eu não confio em mim. Sim. E aí o autoconhecimento, ele vem para quê? Para entender quais partes de mim estão doentes. Sabe? Eu tenho problema de autoestima? Por quê? Eu tenho problema de confiança? Por quê? Não abraçar o demônio, mas desmistificá-lo. Porque, sabe o medo do escuro? Que quando você acende a luz, você vê que a sombra era só uma jaqueta que estava pendurada no guarda-roupa? Colocar a luz. O demônio acaba quando a luz vem. Então, quando eu coloco luz, o que é luz? Quando eu olho, quando eu conheço o processo, né, do que está acontecendo, aquilo passa, aquilo sara. Então, o autoconhecimento ele entra dentro desse processo. Então, o universo e o autoconhecimento exige que você pare. E até que ponto as pessoas estão dispostas a entrar nesse processo de autoconhecimento? Exatamente. Porque aí entra aquela coisa do comodismo. Tá bom assim. Sim. Quantas pessoas ao longo da vida estão numa situação difícil, mas estão com espírito de conformismo violento? E às vezes eu acho que você deve encontrar isso muito nos seus atendimentos. Às vezes, um direcionamento que você dá, a pessoa se opõe àquilo. Porque ela quer continuar replicando aquele processo. Então, na verdade, aquela busca que ela teve com você, por exemplo, em algum atendimento, é mais para confirmar que ela está certa e não para promover a mudança. Ela Exatamente. quer escutar de alguém que ela está certa. Só que ela está sendo nociva para ela mesma. Exatamente. E mais que isso, ela também quer um culpado. Por exemplo, se você confirma o que ela quer, ela tira das costas dela a responsabilidade da escolha. E é um cuidado que o terapeuta, que quem lida com o público de modo geral precisa ter, é esse. A pessoa, ela vai te usar. Sim. Para quê? Para validar a percepção dela
e para se tudo der errado, ela não ser a culpada. Não, eu só fiz porque fulano falou para me fazer, você me indicou para me fazer esse processo. Então, assim, isso eu visualizo muito esse processo, mas por quê? Porque a gente não está disposto a resolver o problema. Por exemplo, aí volta de novo, o casamento que já acabou, e a gente não aceita que acabou. O trabalho que já não serve mais. A gente tem que entender por que em toda cultura do mundo a gente tem o arquétipo da divindade guerreira. Você vai ter lá, por exemplo, na Grécia Antiga, Marte e Ares. Você vai ter na Umbanda o Orixá Ogum. Você vai ter São Jorge dentro do cristianismo. Você sempre encontra que as divindades, assim, elas são muitas projeções nossas. São energias e tudo mais. A guerra, ela é importante, mas não é a guerra como a gente imagina. A guerra, na verdade, é o atrito, sabe? A guerra, ela vem... Todo o atrito é essa energia. Então, foi graças a essa energia que nós deixamos de ser organismos unicelulares lá no fundo do oceano e atingimos tudo que nós temos hoje. Graças a esse ímpeto que existe hoje, essa possibilidade da gente estar se comunicando. Sabe? Tipo assim, toda a tecnologia, o nosso sistema, ele deriva disso. Então, o que isso quer me dizer? Que evolução depende de quê? De atrito, de guerra. Sabe? Mas guerra... De reflexão. De conotação. De reflexão, de dor. A dor, ela faz parte do processo. Até e aí, hoje... Os Pode falar? envolvem dor. Exatamente. Toda transformação. Se a gente for parar para pensar, a ideia da transformação, ela é dolorosa. Sabe? Por quê? Porque é o seguinte, esse cristal, eu conheço ele, eu gosto dele, ele tem esse limite aqui, mas eu não sei se o outro que eu vou ganhar vai ser melhor ou não. Só que você entende que existe... Porque é o seguinte, a gente tem que ter aquela perspectiva que se a vida é um fluxo, a gente tem que permitir que as coisas entrem, mas também tem que permitir que as coisas saiam. Que a gente quer receber. Mas, por exemplo, todo mundo adora receber o salário, o pessoal odeia pagar a conta. Né? A gente quer receber, mas você não quer entregar, você não quer deixar fluir. E aí vem uma grande questão, o apego que Buda falava. Né? Essa coisa a dor, ela deriva do apego, por quê? Nada que não é... Tipo, quer ver uma coisa que vai te gerar dor? Tudo o que pode ser tirado de você não é teu. Está aos teus cuidados. Aí qualquer apego que você coloca nisso vai te dar dor. Por exemplo, seu namorado não é teu, tua mãe não é seu, o teu trabalho não é teu, a tua casa não é tua, o teu corpo não é teu. O que é meu então? Você. É a única coisa, a sua consciência. Sua essência. É a única coisa que é sua de fato, porque independente da tua vertente, da tua fé, da tua ideia, de modo geral a gente acredita que a consciência ela vai para o paraíso, ela vai para algum lugar, para o nirvana, para o céu, para algum lugar, ou seja, quer dizer que isso vai comigo. Por exemplo, quando você está viajando, onde que é a sua casa? O quarto de hotel que você está. Uhum. Você entende? É isso que tá. Porque se a casa fosse realmente sua, você levaria ela com você. Se a roupa fosse sua, você levaria ela com você. Uhum. E aí, quando você desapega a esse nível, e desapego não é desvalorizar, mas entender que as coisas têm um tempo. Eu não posso insistir, eu tenho 24 anos, eu não posso insistir em usar uma roupa que eu usava quando tinha 12 anos. E o apego é muito isso, sabe? Tipo assim, algo que já não te serve mais, e você continua mantendo aquilo. E a questão do não me serve mais também não é desmerecer esse algo, né? Porque, por exatamente. Exemplo, serve mais, mas serve para fulano. Sim, e mais que isso. Serviu para mim. Então, assim, isso é muito legal também, Gabi, porque não é aquela visão utilitária. Tipo assim, quando eu falo servir, é de momento. Tipo assim, serve as coisas, é como o rio. A água que vem e vai, escorre e vai embora. E na vida a gente tem que ter essa perspectiva. A doença deriva disso, as dores emocionais, físicas, os problemas derivam do apego. Por exemplo, falta de prosperidade. Muitas pessoas reclamam de falta de prosperidade. E aí é uma questão
muito, muito complexa, que aí deriva também muito do apego e da preguiça. Que é o seguinte. Gente, quanto dinheiro existe no mundo? Não sei. Existe, sei lá. Acho que nem existe conta para calcular. Então, esse dinheiro está distribuído. Aí a gente vai falar, o governo, a falta de possibilidades. E realmente isso tem uma base, mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. Vamos falar o seguinte. Como é que tá o tempo aí na casa de vocês? Tá nublado. Se eu tá um pouco nublado aqui, provavelmente vai chover mais tarde. Se eu comprar alguns guarda-chuvas e ficar ali na esquina da minha casa vendendo, provavelmente eu vou trabalhar a minha prosperidade até o final do dia. Na minha casa eu tenho um quintal. Se eu plantar umas sementes aqui, dentro de algumas semanas, eu vou poder trabalhar a prosperidade com isso. Eu tenho acesso à internet, eu tenho alguma coisa, eu aprendi ao longo da vida. Se eu começar a aplicar energia nisso, eu posso também capitalizar sobre isso e trabalhar a minha prosperidade. O universo, ele é infinito em prosperidade, sabe? E aí a pessoa fala, mas eu não tive oportunidade de estudar, mas é tudo tão difícil. Com essa visão, vai ser difícil. Agora, quando você começa a entender que o universo, ele é infinito, que a prosperidade ela é infinita, que ela só precisa de uma coisa, movimento da tua parte. Lembra da vida como fluidez? Eu não posso querer ser próspero parado. Gilberto, mas eu trabalho tanto, eu vou todos os dias, eu faço. Sim, mas você está parado naquela estação. Se aquilo ali não está trazendo o grau de prosperidade que você espera, qual que é o caminho lógico? Aplicar energia para outras áreas. Então esse discurso é difícil? Não é difícil, não é fácil. Mas você entende que, assim, num dia de muito calor, você pode vender água. Num dia de chuva, você pode vender. Num dia de inverno, você pode vender. Então, assim, quando a gente para de se posicionar como vítima frente ao universo, as coisas começam a caminhar. E aquela questão, assim, quando eu emano essa vibração para o universo, ele entende que eu estou aliada à escassez. Então, eu vou mandar mais escassez para ela, porque ela só vibra isso. Então, se eu vibro na gratidão, eu vibro no acreditar, no fazer, oportunidades vão aparecer de onde eu menos espero, situações vão ser favoráveis àquele processo. Então, depende muito até que ponto eu estou disposto à mudança. E é o que você falou, mudança às vezes dói. E aí você tocou num ponto legal, que tem gente que fala assim, esse povo da espiritualidade, eles são muito doidos, o universo me dá nada. Por quê? Porque você está se vendo a parte do universo. Sim. Quando você se vê como integrante dele, né, quando você se vê que você e o universo é um só, na verdade... Aceita que o processo é esse, que vai fluir. Tipo assim, se você for parar para pensar... que você faz parte do universo. Então, quando você muda, cresce, amadurece, evolui, se movimenta, o universo, por consequência, também cresce, amadurece e evolui, porque você faz parte. Então, assim, o universo ele vai te dar, nesse contexto, por exemplo, do seu ir. Porque, por exemplo, o universo te dá o quê? Vou voltar, por exemplo, a chuva está ali. O guarda-chuva existe. Então, eu só vou movimentar as teclas, as ferramentas adequadas. Mas o universo carece de uma única coisa da gente, o movimento. Uhum. Entendeu? Porque a gente não pode ter aquela ideia também, assim... a gente também tem uma questão que é muito comum da gente. A gente coloca o universo muito paternal. E aí isso é um perigo, muito sério. E é onde muita gente se frustra com a espiritualidade, com a religião e com a vida. O processo assim, de negação do mundo vem muito disso. A gente coloca a divindade, o universo, muito como paternal. E, na verdade, não é. O universo, ele é amor, sabe? A energia central do mundo é o amor. Mas a gente tem que parar com essa ideia de achar que amor é assim, que no fundo isso esconde um egoísmo muito grande. A ideia assim, tudo vem a mim, sabe? Aquela coisa assim, tipo assim, não é assim. A mãe que ama o filho dá tudo pra ele? Pois é. Muito provavelmente, se ela dá, ela vai estragar ele pra caramba. E vai cobrar depois.
e vai cobrar depois. E assim, o universo é o mesmo processo. Ele é amor. O universo vai te dar tudo que você precisa, mas na medida do teu desenvolvimento. Eu não vou dar uma arma nuclear, sabe? Não faz sentido eu dar uma ferramenta. Sabe, por exemplo, eu vou dar um problema de cálculo integral para uma criança que está aprendendo 2 mais 2? Não vou. Sabe? Não faz lógica, não faz sentido. E é a mesma coisa. E aí a gente entra nessa questão, de novo, voltando para a introspecção, que é o seguinte, a gente viu que, a gente olhando para dentro, a gente viu mais coisa do que do lado de fora. Sim. Então, assim, e é muito complexo, é uma coisa para uma vida inteira. A gente está em processo de formação. Sim. A nossa psique, ela está evoluindo, ela está amadurecendo. E é o que, de certa forma, todas as correntes religiosas do mundo falam. Por exemplo, a gente tem a filosofia, fala, né, das trevas da ignorância para a luz do saber. Aí você pega, por exemplo, o espiritismo, nascemos ignorantes e estamos evoluindo. Aí a gente pega, por exemplo, a cristandade, onde nós perdemos o Éden, estamos buscando uma conexão de novo, né? Para que a gente possa chegar ao céu. Tudo indica uma única coisa, a evolução como um caminho. Então nós não somos seres acabados. Sim. Sabe? E pelo amor de Deus, gente, eu não posso achar e não posso permitir que daqui a um mês eu seja o mesmo Gilberto de agora. Se eu for, eu estou errando. Se eu tenho os mesmos gostos, se eu tenho as mesmas sensações, há 10 anos eu estou estacionado. E é essa questão da parada desse momento, por exemplo, de quarentena, que a gente está tendo a oportunidade desse processo. Será que as pessoas elas irão retornar para a vida cotidiana dela da mesma forma que ela entrou nesse processo de quarentena? Eu recebo muitos relatos assim, que a pessoa ela fala: eu não aguento mais ficar em casa, não estou aguentando ficar sozinha, eu estou ficando deprimido ficar em casa. E às vezes a pessoa já trabalhava em casa, mas ela está incomodada do fato só da cobrança. Você vai ter que ficar em casa. Então, mas eu não quero. Mas você trabalha em casa, você fica a maior parte dentro de casa. E a questão da restrição inibe muitas vezes até esse processo da pessoa, porque ela não está disposta a encarar certas dores que já estão ali. Sim. Eu recebo relatos também da pessoa falando assim: eu estou deprimido porque eu não consigo conviver. Eu falei isso até em outra live. Não consigo ficar comigo mesmo, não consigo ficar sozinho. Eu não consigo ficar sozinho, eu estou começando a ficar deprimido. E aquela questão, aí eu argumentei, se você não consegue ficar com você, como que você vai cobrar do outro? Como que você vai cobrar do seu marido? Vai cobrar da sua mãe? Ela é chata, ele é isso, ele é aquilo. E de que forma que você está vibrando para ele se posicionar dessa forma com você? As pessoas, elas se relacionam de forma diferente. A mesma Gabi não é a mesma Gabi que é com a mãe, que é com a amiga, que é com o namorado. São papéis sociais que a gente executa. Então, de que forma que eu estou vibrando com fulano, com ciclano, com beltrano, para eles me darem esse tipo de retorno? É o que você falou antes. Será que realmente sou eu a vítima? Será que realmente é ele o problema? Será que eu não contribuo nada para esse processo? E você tocou num ponto assim que eu acho que é fantástico. A forma como a gente se relaciona com a solidão, que eu acho que é o grande problema da quarentena. Né? Que é justamente o que o universo, já que a gente entendeu que a gente é parte do universo, o universo condicionou isso de modo geral. O que acontece? Se eu não consigo ficar bem comigo, se eu não me amo, ninguém vai me amar. Isso é assim, porque, por exemplo, vamos pegar de novo, eu gosto muito de referenciar em pontos diferentes para mostrar que não é uma coisa do Gilberto, né? É uma coisa, tem um conhecimento que é dado à humanidade de modo geral. Por exemplo, a gente fala pegando a cristandade, por exemplo. Está escrito lá, por exemplo, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, aquele que não ama teu irmão que vê, não ama o irmão que não vê. Então a gente visualiza que o amor primário é o amor a si próprio. Uhum. Porque, por exemplo, a gente trata o homem, né, de modo geral, como um microcosmo do universo. Ele é assim, é como se nós fôssemos uma versão em miniatura do universo. Uhum.
É aquilo que Hermes, o Trimegisto, falava na Tábua de Esmeralda, que tudo que está dentro é como tudo que está fora, e tudo que está fora é como tudo que está dentro. Por exemplo, se eu não me amo, ninguém vai me amar. No tempo que eu estou sozinho dentro de casa, tipo, nossa, eu me desprezo. Gente, eu vou ser desprezado pelo mundo. Porque nem eu. Você entende? Porque é o seguinte, se eu sou tão chato, porque se eu não consigo ficar comigo mesmo, eu devo ser insuportável. E essa é a minha visão de mim. Que dirá a visão do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, do meu chefe, dos meus filhos, dos meus amigos? Porque o mundo vai te ver da forma como você se coloca. Então, isso não é uma verdade. Você não é isso. Isso aí é uma deturpação. Sabe? Isso é uma visão equivocada de si mesmo. Isso não é só eu, é todos os seres vivos. Aquela coisa do namastê, o Deus em mim, saúde o Deus dentro de você. Isso é muito. Você tem Deus, tem a divindade dentro de você. Aí, referenciando mais uma vez, e o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe o divino dentro de você. Você não é feio, você não é burro, você não é pobre, você não é nada disso. Isso são condições que você se coloca e só por se colocar se materializam na sua vida. Então, crenças eu nasci para que a gente abraça, né? Sim, que a gente abraça e torna real. Porque se você é divino, se você cria a sua realidade, se você está criando essa realidade, é isso que vai ser. Mas você não é nada disso. Ai, nada dá certo na minha vida. Não é a verdade. Aquilo que você aplicar energia, aquilo que você aplicar amor, vai dar certo. Talvez o que esteja faltando é a aplicação de amor, é a aplicação de energia. Uhum. Então, assim, o autoconhecimento, quando eu entro lá no fundo, o que eu encontro? Deus. Na essência, na síntese de cada alma humana, o que eu encontro é Deus. A gente, por exemplo, nas religiões de matriz africana, a gente vê, por exemplo, o Xum e Iemanjá carregando um espelho. Aí ninguém entende, vai lá e oferece um barquinho, coloca um espelho e joga dentro do mar. Né? Gente, isso faz parte do culto afro-brasileiro, eu também sou babalanchá, mas eu estou dizendo o simbolismo disso. Quando o espelho mostra o quê? O que o espelho de uma deusa mostra? A divindade dela. Ela está olhando a beleza dela, da alma dela, da essência dela. E é essa beleza que a gente tem que encontrar. A beleza da nossa divindade interna, que é diferente da Gabi, que é diferente de todos vocês que estão assistindo a gente. Uhum. E é perfeito por isso. Gente, a gente tem que parar de... Isso, assim, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Mas, por exemplo, a gente fica vendo esse pessoal, assim, com um corpo perfeito, dando palestra em Harvard, assim, pessoas vivendo muitas coisas que a gente quer, né? Em todos os aspectos, físicos, mentais, financeiros. E aí a gente começa, assim, a gente desvaloriza a nossa vida pela vida do outro. Eu não tenho a casa que o fulano tem, eu não tenho a beleza do fulano que o fulano tem, eu não tenho, sabe? Aí você começa o quê? Você está se desvalorizando. Você está desvalorizando a casa que te serve de conforto, que te serve de abrigo. E a gente vê, por exemplo, nessa sociedade assim, super valorizante do corpo, essa coisa assim, as pessoas se odeiam. Sabe, os processos de bulimia, anorexia, de modo geral a gente se sente desconfortável com o próprio corpo. E aí o que acontece dentro desse processo? A gente passa a odiar a nossa casa. Porque se tem uma casa que eu posso encarar como minha, ainda que temporário, é o corpo. E aí eu passo a odiar o meu corpo. Com ele, né? E quando eu começo a ver essa coisa da beleza que eu carrego, a beleza que você carrega, que todo ser humano carrega, do Namastê, que é o princípio do Namastê, eu começo a ver, por exemplo, o que é mais bonito? Um pôr do sol ou a praia? O que é mais bonito? Uma árvore ou um pássaro? O que é mais bonito? Não, mas você consegue dizer o que é mais bonito? Uma orquídea ou uma rosa? São situações. Elas são bonitas dentro da tua própria beleza. Sabe? Aí é onde a gente tem que entender o seguinte, que não existe essa coisa assim, todos nós somos diferentes, não tem essa coisa assim, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Mas todos somos perfeitos sendo quem somos, seguindo a nossa natureza. A rosa é perfeita sendo rosa, a orquídea é perfeita sendo orquídea, o pôr do sol é perfeito sendo pôr do sol.
E aí eu vi um comentário muito legal aqui de alguém falando sobre torcer pro sucesso do outro. É verdade. Aham. Quando você, tipo assim, o sol é o sol, ele é lindo, ele é perfeito sendo o sol, o mar é perfeito sendo o mar, com o outro. E são processos, gente, que a gente tem que buscar trabalhar dentro da gente. E isso, enxergar no outro. É fulano, mas tem o biotipo Y, fulano tem o cabelo X, cicrano tem o gosto, sabe? Não importa. É bonito, é belo, é amar o mundo. E aquela questão, o outro, ele é sempre, eu falei até isso em outro momento, ele é sempre o meu espelho. A outra pessoa que eu tenho a oportunidade de conviver, ela vai instigar certas situações ou certos convívios, incentivando a minha pessoa a mostrar quem realmente eu sou. Porque aquela questão dos papéis sociais, às vezes as pessoas mostram algo que é aceitável, que é respeitoso, que é abraçável, e é aquela questão. O outro, ele instiga de tal forma, ele consegue mexer tão ali dentro, que eu, na hora da raiva, da tristeza, do amor, eu boto pra fora qual é a minha essência. Então, acho que entra um pouco nessa questão do autoconhecimento. O outro, ele instiga o meu limite, até onde eu consigo ir. Que aí eu mostro o outro. A gente chama de lei do espelho, né? Que diz que o outro mostra pra gente justamente nós mesmos. Sim. Porque, na verdade, o mundo ele é uma grande holografia. Por exemplo, é uma metáfora legal que eu estou vendo o mundo pelos meus olhos, né? Então, isso acontece também de maneira simbólica. Eu vejo o mundo pelos meus olhos. Sim. Tanto metaforicamente falando, quanto fisicamente falando. Então, o que isso quer dizer basicamente? Isso basicamente quer dizer que o outro, na verdade, ele não é o que eu vejo. Uhum. Para mim, ele é a forma que eu o vejo. Que você projeta. Os meus... Exatamente. Então, o que acontece? E outra coisa, o universo é por atração. Eu trabalho num ambiente onde todo mundo é terrível. Eu sinto de dizer, você também é terrível. Tipo assim, a minha família sabe, são chatos, eles são isso, eles são aquilo. Você também o é. É atração, é similaridade, é aproximação. É doloroso, é difícil, mas é fato essa condição. Então, o que acontece? Eu preciso ter essa perspectiva. E uma coisa muito importante, lembra que a gente falou que o universo, a nossa função é a evolução? Né, das trevas, da ignorância à luz do saber? E nós atraímos magneticamente a nossa necessidade de experiências. Então, por exemplo, tudo que eu preciso, eu atraio. Então, a gente acha que atrai só o que quer. O que quer a gente também atrai nesse processo. Mas a gente atrai o que a gente precisa. Então, se alguém exercita o teu ódio, se alguém... Nossa, fulano me irrita. É porque o problema não é o fulano. O problema é o ódio que está aqui dentro. Que o outro só puxa, mas que sempre esteve ali. Sim. Naquela intensidade. Naquela intensidade. Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente entenda, não tem aquela coisa assim, a ocasião faz o ladrão. O ladrão sempre esteve ali. Ele só faltou a ocasião para ele. Não foi a ocasião que fez ele. O ladrão já existia. Uhum. Faltava, entende? E aí só surgiu a oportunidade. E a mesma coisa, o humano me tira do sério. É você que tem essa natureza esquentinho. Entendeu? E aí é você que tem que exercitar e trabalhar isso. E o autoconhecimento tá nisso. Autoconhecimento a gente acha que vai ser assim, aí eu vou descobrir que eu tenho dom de pintura, que eu tenho dom da música. Não, autoconhecimento é descobrir que eu sou invejoso, que eu sou preguiçoso, que tipo, sabe? E como é que eu identifico isso? Aí, o primeiro passo é isso, é olhar e ver a sujeira. Quando você vai arrumar uma casa, antes de você achar lá o dinheiro escondido debaixo do sofá, antes de você achar, você sabe, o que você vai achar é poeira, é bagunça. O que você acha é a sujeira. E aí, a partir daí, você colocando tudo em ordem, você vai encontrar os bens preciosos que estavam escondidos ali. Uhum. Quando a gente fala sobre a questão do confinamento, não só da questão da quarentena, mas podemos também nos permitir, em alguns momentos da nossa vida, estar em confinamento para trabalhar esse convívio consigo. Então, o problema, às vezes, não há situação mundial, é um colapso coletivo, porém, podemos nos permitir, com outro olhar,
esse confinamento para respirar e aceitar esse tipo de processo de conhecimento. Verdade. Porque a partir do momento que eu paro, eu medito, eu respiro, eu analiso as coisas que eu faço durante o dia, né? Porque às vezes não é só o sentar e o meditar, mas o processo. Olha como é que tá minha cozinha. Peraí, pisei na bola, deixei de fazer isso, posso melhorar. O que eu devo fazer diferente do que eu fiz ontem, do que eu fiz hoje? Então, esse processo de se perceber, porque o autoconhecimento também é se perceber no aqui e no agora, né? Eu preciso perceber como que estão as coisas, o que é que eu estou demandando e o que eu estou deixando de demandar que eu consigo mudar. Então, esse processo de confinamento também não é totalmente mal. Ele é o que você falou, às vezes ele é necessário para você fazer um balanço, senão você entra no automatismo. Você fica ali no automático e só replicando e não tem elevação, não tem mudança. O confinamento, na verdade, ele está sendo global, né? Ele é muito mais, a gente entende que é uma coisa da natureza, porque um terço das pessoas, né, segundo as reportagens, estão com algum tipo de restrição. Então, assim, é uma coisa muito global. Mas ele já acontece naturalmente ao longo da vida. Quantas pessoas, por exemplo, falam assim, nossa, depois que eu tive um câncer, que é uma coisa muito forte, minha vida mudou. Por quê? Porque o câncer trouxe uma certa valorização depois, porque quando a vida é exposta ao risco, né, de repente tudo, aí ela entende, ela passou a valorizar, essa pessoa em específico, passou a valorizar cada dia depois daquilo ali, e hoje ela é muito mais feliz do que antes. Quantas pessoas, por exemplo, passam por situações complexas de isolamentos, né, igual você mesmo falou, só que na sua vida em particular e que mudam tudo dali para frente. Sim. Uma doença, um acidente, uma perda, um desequilíbrio, uma situação complexa que acaba desenvolvendo esse mesmo olhar. Agora eu acho assim, parece que tá todo mundo de castigo para todo mundo fazer isso. Mas naturalmente a gente ao longo da vida, isso vale para todos nós, não só agora, vai, em nome de Deus, se Deus quiser, logo a gente vai sair desse sistema, pelo amor de Deus. O que acontece? Mas a gente vai de novo ser colocados em isolamentos dentro da nossa vida particular. Se a humanidade como um todo não fizer esse olhar para dentro, nada impede de novos acontecimentos como esse, né? Porque a gente conseguiu enxergar que nós somos partícipes da natureza. E o confinamento, ele não é bom e ele não é ruim. Na natureza, que aí eu te falei, aquela coisa de a gente enxergar o universo como paternalista. Não é. Sabe? Ele é amoral. Por exemplo, se eu cair no mar, eu vou morrer afogado. Independentemente do mar fazer parte da natureza que eu cultuo. Você entende? Porque ele não é bom ou ruim. Quando a gente lida com as pessoas, os filhos, os consulentes e tal, e eu sempre falo, o que eu tenho que seguir? O que é certo e o que é errado? Não existe essa expressão certo e errado. Mas é o seguinte, ser fator de soma. Como é que eu sei que eu devo fazer isso? É somando. Eu somo no meu trabalho? Eu somo na minha família? Eu somo nos meus amigos? Eu sou um amigo que ajuda, que dá bom conselho, que tira os amigos da enroscada, ou sou aqueles que jogam eles na enroscada? Entendeu? E é isso que eu preciso exercitar. Sabe? Tipo assim, não assim, isso é certo e isso é errado mecanicamente falando. Não. Às vezes, muita coisa que é moralmente aceito é errado. E muita coisa que é dito errado, em dados contextos, pode ser algo certo. A gente vê que ética é uma coisa muito relativa. Mas aí como é que eu nunca vou errar? Tendo esse exemplo, entendeu? Sendo fator de soma. O que eu faço? Soma. Se não somar, aí eu vou estar errando. Tem que colocar na balança. Tem que colocar na balança. E é muito de momento, assim. Então, assim, esse período... E o autoconhecimento? O autoconhecimento é isso. É colocar ordem nisso. Sim. Aos poucos, porque, por exemplo, você vai faxinar a casa, quanto mais profunda é a faxina, mais tempo leva, não é assim? E mais coisa você acha. Mais coisa você acha. Mas, por exemplo, às vezes você tá com pressa, você faz uma faxina leve. Fica mais ou menos arrumado, você acha uma coisa aqui, outra coisa ali, mas assim,
leva menos tempo. Agora tem faxina que demora 3 dias, 1 semana. Aquela faxina bem arrumada. E na nossa psique é a mesma coisa. Depende, se eu quero uma mudança muito profunda, eu vou gastar mais tempo. Não é uma coisa assim, sabe? Eu falo muito, um exemplo que eu gosto de usar é a semente. Por exemplo, você pega uma semente lá de goiaba, sei lá. Você joga a semente de goiaba na terra. Você olha para aquela sementinha de goiaba e olha para o pé de goiaba, você nunca fala que é a mesma coisa. Né? Porque a semente é isso aqui, o pé de goiaba é outra coisa. É outra coisa. Mas a semente não virou pé de goiaba do dia para a noite. Teve todo um processo de semente a goiaba. Então, assim, vai chegar um momento onde a gente é a semente. A gente não vai virar goiaba, assim, do dia para a noite. Mas se a gente respeitar o ritmo do processo, vai chegar um momento que a gente vai ser totalmente diferente. Mas ainda é a mesma essência. Que a essência da goiaba é a mesma, na semente e no pé. Sim, verdade. E é esse processo da vida. E o autoconhecimento é isso. Essa conversa, eu sei que ela é super extensa e eu estou encantada de receber você aqui. E eu gostaria de deixar o convite. Eu sei que essa conversa nossa, a gente vai virar a noite conversando. De maravilhosa. E eu quero deixar o convite aqui para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, para depois entrarem em contato com o professor Gilberto. Gratidão. Se informem dos cursos que estão sendo ofertados. Ainda tem algumas vagas, né, professor? Sim. Cursos ainda. Tem uma grade lá de cursos, de demandas. Vocês podem também, se é um curso que você gostaria de fazer e ainda não abriu, você pode deixar seu nome na lista. Já estou fazendo a propaganda, tá? Obrigada. É uma escola, assim, muito bem posicionada, que trabalha com muito respeito e muito respaldo de conhecimento. Melhor agora, aproveitei a quarentena para melhorar. E assim, vai ter um curso que vai iniciar amanhã também. Eu vou deixar o arroba do professor aqui para vocês entrarem em contato, se informarem, começarem a seguir o perfil da escola. E o assunto aqui não acaba mais. É um assunto que dá pano pra manga, vira até curso. É verdade. Gente, o que eu queria deixar de mensagem, assim, acho que o mais importante, né? Depois você vai deixar essa live no YouTube, né? Isso. Eu te mando o link depois. Tá, manda o link. Gente, depois procurem o Samadhi com Gabi no YouTube, né? Esse lá também é assim, não é? Isso, também. Pesquisem lá para quem quiser rever, quem perdeu alguma parte e tal. Porque a gente falou de muita coisa. Mas, em essência, o que eu queria deixar como uma mensagem para vocês, mais importante de tudo isso é uma coisa só. Vocês, eu, a Gabi, todo ser humano, ele tem uma essência que é única. Não é igual. Ninguém é igual a ninguém. E a beleza está na sua unicidade. Sabe? Como a gente estava falando mais cedo, o sol é bonito sendo sol, a lua é bonita sendo lua, a orquídea é bonita sendo orquídea. Então, assim, vocês têm essa natureza que não vai mudar. A essência de quem vocês não muda. E ela não precisa mudar. Evoluindo. Ela só vai amadurecendo no decorrer do tempo. Conectando. Aí, querido professor, voltamos. Então, vamos só concluir agora, né? Sim. Então, assim, só a base que eu queria deixar realmente para o pessoal era exatamente essa. Cada pessoa, cada indivíduo, ele sendo quem ele não precisa mudar quem ele é. A gente só trabalha a evolução, o amadurecimento a partir daí. Sim. Como a semente, que vai virar um dia um pé de goiaba e vai dar mais sementes. Ela continua, ela vai ser para sempre. O pé de goiaba nunca vai se tornar um pé de manga, nunca vai se tornar um pé de laranja. Uhum. Sabe? É uma analogia simples, mas é uma analogia importante. Sim. Porque eu aprendi isso há muito tempo. Uma coisa que joga a gente para baixo, espiritualmente falando, é se comparar. Eu quero ter sabe, a aptidão do fulano, a beleza do dinheiro do outro, o conhecimento do outro. E não. Porque quando eu foco no que eu não tenho, eu deixo de exercitar o que eu tenho. E o que eu sou merecedor de receber, porque às vezes pode transcender aquilo do outro. Exatamente. Não, igual eu te falei, grandeza se dá em diversos aspectos. Tem pessoas que são grandes
na filosofia, tem pessoas que são grandes na limpeza. Gente, tem gente que faz uma limpeza de casa, que não sei se vocês têm esse exemplo, que eu falo, meu Deus, não é que a pessoa... Porque não existe essa coisa de emprego maior ou melhor do que o outro. Não existe isso. Sabe? Todos os empregos, todas as profissões, todos os conhecimentos são importantes. Então, assim, é muito importante a gente entender que cada indivíduo, ele tem uma particularidade que é única. E o universo, ele é perfeito, né? A gente fala que Deus é perfeito e Deus é o universo, então, por consequência, o universo é perfeito. E se eu não faço a minha parte, todo o sistema é prejudicado. Verdade. Né? A gente entendeu já nessa live que a gente faz parte do todo. A gente é como se fosse uma engrenagemzinha. Eu me ligo com a Gabi, que se liga com outra pessoa, e aí esse engenho vai rodando. E se nesse processo, se eu não faço a minha parte, tipo assim, mas eu não quero ser... Tipo assim, eu não quero trabalhar, eu não gosto disso, se eu quero ser a outra peça, o meu local no mundo, o meu lugar no mundo não roda, não gira. O meu universo não gira e, por consequência, o sistema todo fracassa. Todos, então, todos assim, são importantes e todos têm a sua participação. A sua participação e o seu brilho, sabe? As pessoas, o seu brilho. A gente acha assim, a autoestima, gente, é importantíssima, sabe? Entender, se valorizar, se amar é importantíssimo. E todo mundo brilha. E aí, quando eu começo a querer o brilho do outro, talvez o meu seja até maior, como a Gabi falou. Talvez eu poderia me destacar muito mais, e eu não, por quê? Porque eu estou olhando o outro. E aí, quando eu olho o outro, eu olho para fora, deixo de olhar para dentro. E me fez lembrar de um detalhe. Às vezes você conhece uma pessoa, você fica encantado com ela, com o profissionalismo, com a forma de agir mediante a vida. E aí, quando você expõe isso, a pessoa ela não acredita, ela fica, não, mas eu não sou isso. Ela não consegue ver o potencial que ela tem. Sim. E é algo tão gritante que você fala, minha filha, você é maravilhosa, olha que você faz isso, aquilo outro. E ela não consegue enxergar com os mesmos olhos que eu a vejo. Sim, por quê? Porque ela tá olhando para fora. Então, porque é o seguinte, gente, que a gente tem uma coisa também, eu falo que a nossa sociedade parece que ela é programada também para minar muita coisa, né? Começando, por exemplo, com a autoestima, que a gente colocou como orgulho, vaidade, colocou toda essa carga negativa. É claro que existe o ego, que é uma outra coisa. Mas, tipo assim, se reconhecer, saber que você é bom numa coisa, não é pecado, não é crime. Pelo contrário, se eu entendo que eu sou bom naquilo, se eu me foco naquilo, sabe? Se eu tenho essa questão, né, forte, eu preciso saber. E a gente não, eu não quero falar disso, não sabe? A gente tem que saber se amar, se valorizar, entender o que você é bom. Porque a gente fala só dos defeitos, de olhar para a sombra, tem que olhar para a luz também. A alma é solar. A alma de todo ser vivo é solar. Você é o centro do seu universo. O seu marido, o seu namorado, a sua mãe não pode ser o sol da sua vida. Sabe, assim, você pode ter uma relação, você pode amar essa pessoa e não tem nada a ver. Mas essa coisa, você é meu tudo, você é meu sol, não é assim. Você é o seu sol. Sabe, as pessoas, e cada pessoa vai ser o seu próprio sol. Entendeu? Senão, se vocês... porque senão, porque o sol é o quê? É o centro do universo, né, daquele universozinho ali. E os outros corpos celestes giram ao redor dele. Se eu me tiro esse protagonismo da minha vida, eu passo a transitar e a girar ao redor de outra pessoa. E aí eu perco o meu brilho, e aí eu deixo de viver todo o universo. Eu fico preso ao campo gravitacional de outro indivíduo. Ótimo. Então a gente tem que trabalhar isso. E assim, é muito de se valorizar, né, que é essa mão dupla. É a autovalorização, reconhecer a divindade que habita em você. Até porque se eu não reconheço a divindade que habita em mim, eu também não reconheço a divindade que habita no outro. Né? E ao mesmo tempo, ir lapidando isso, e purificando isso. Colocar o maior altar da vida de uma pessoa é a sua própria vida. Sabe? É a sua própria vida. Por exemplo,
Quem é católico, por exemplo, vai colocar a imagem de Nossa Senhora Aparecida em qualquer lugar? Vai deixar tudo suja, as aranhas? Não vai tratar com carinho, vai tratar com amor. Qualquer religião, qualquer vertente, você coloca o altar. Geralmente o altar é limpo, cuidado, zelado, né? Você não vai na igreja e o santuário lá está todo destruído. Pelo contrário, geralmente é muito bem cuidado. E o nosso primeiro altar é a nossa vida. Sabe, a melhor maneira da gente cultivar Deus, cultivar a espiritualidade, é através do cultivo a si próprio. Isso está escrito nas Escrituras, né? O templo do Espírito Santo é o corpo. Né? A alma, é a psique. Então, quer cuidar de Deus, quer amar a Deus, cuida primeiro de você. Sim. E aí, se o universo é só uma projeção do que está dentro, se eu cuido de mim, eu cuido do outro, eu cuido da natureza, eu cuido... E assim, a gente fica nessa cadeia aí. Infinito. Gratidão, professor. Gratidão a minha, meu anjo. E aí fica o convite para quem ainda não segue. O @ da escola é o mesmo seu, professor? É o mesmo? Não, na verdade, eu ainda não tenho o @ da escola, não. O professor pode me seguir no meu @ mesmo. Tá. E aí depois eu vou encaminhar quando eu fizer o da escola de novo. Ah, ok. Então eu vou deixar aqui marcado para vocês. Mesmo quem for assistir a live depois, pode mandar os seus comentários, os seus posicionamentos, questionar. Por favor, gente, tá bom. As suas mágoas, o que a gente falou que você não gostou também, você pode desabafar no direct, que a gente vai ler com o maior carinho e vai dar o retorno para vocês em tempo hábil. Reforçando o professor Gilberto, a escola dele, ela oferece vários cursos de várias linhas de trabalho. São Sim. muito interessantes, o preço é super acessível, eu indico para todos. Comece e se permita começar pelo menos por um curso, e vai iniciar agora, nessa semana. Já tem alguns disponíveis, né, professor? Sim. Maiores informações vocês podem chamar, que o professor ele manda a grade para vocês, conversa diretamente com ele. Ele sempre responde. Você sabe que eu sou sua fã, né, professor? Adoro receber esses áudios. Às vezes ele já encerrou a conversa e eu fico aí, professor, me deixa te perguntar mais uma coisa, porque eu gosto demais de escutar ele falando. E aí fica esse convite. Sigam lá, vou deixar o @, quem ainda não segue também é uma oportunidade. Eu vou deixar também uma caixinha de perguntas no final, lá nos stories do Instagram, fazendo uma pergunta para vocês. Aí, por favor, respondam, desabafem, deixem a opinião, que aí a gente vai ver o nível, como está encaminhando o nosso trabalho nesse projeto, ok? Professor, gratidão imensa pela sua participação, achar um tempinho para conversar com a gente. Quer deixar mais algum recado, prof? Não, eu só quero te agradecer a Gabi, agradecer a todo mundo aí que tirou um tempinho do dia para estar visualizando, né, a conversa da gente, a todo mundo que fez os comentários aqui, depois eu vou ler tudo direitinho, porque às vezes passa rápido, a gente acaba não vendo, e é importante isso. Quero agradecer a todo mundo, agradecer a Gabi. Para mim foi uma experiência muito legal poder falar, dividir um pouquinho desse momento, né? Que eu acho assim que, graças a Deus, que esse período de isolamento veio numa época onde a gente tem essa possibilidade, né? De falar, de conversar. Então, assim, a gente não se sente talvez tão só por causa disso. Então, gratidão. Muita luz para todos vocês. Amém. Gratidão, professor. Namastê. Gratidão. Namastê. E aí fica o convite, aguardo vocês. Amanhã a gente continua com o projeto na nossa próxima live. Professor, muito obrigada. Tenha uma excelente tarde. Excelente tarde para vocês também. Um beijo, gente. Obrigadão. Tchau. Tchau, gente.